Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Superman Shazam, o Primeiro Trovão. Quadrinho esse que é escrito por Judge Winnick e desenhado por Joshua Middleton, que tem uma arte bem diferente e bem legal que vocês vão ver aí. Mas chega de enrolação, vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. Com uma palavra mágica, o jovem órfão Billy Batson transforma-se em um homem imbuído dos poderes dos deuses. Mas mesmo um ser dotado de sabedoria de Salomão pode aprender com um super-homem. Enquanto Superman deve impedir que os membros de um culto roubem artefatos antigos do Museu de História Natural de Metrópolis, Billy deve lutar contra robôs gigantes que se espalham por Fawcett City. Esses eventos separados fazem com que os caminhos dos dois heróis se cruzem e uma amizade poderosa é formada, assim que os defensores mais poderosos da Terra se unem para deter ameaças como Lex Luthor, Dr. Sivana, Eclipso e o monstruoso Lord Sabbac. Então, né, pessoal, esse quadrinho aqui, ele me surpreendeu muito, assim, muito mesmo e positivamente, sabe? Vou falar mais disso pra frente, mas antes de eu entrar na história em si, eu acho que é legal dar uma contextualizada pra vocês, pra quem não sabe, né? Porque o Shazam, na verdade, ele não nasceu na DC Comics. Ele era de uma editora chamada Fawcett Comics, que inclusive é a referência aqui pra cidade do Billy Batson nesse quadrinho. E eu achei isso muito legal, assim, na hora que eu li, eu me liguei disso, sabe? E é interessante porque ele surgiu para ser um concorrente do Superman. E ele fez tanto sucesso, até por conta de que quadrinhos na época eram voltados muito mais para criança do que são hoje em dia. E era uma criança que se transformava em um super-herói, sabe? Então isso fazia com que as crianças da época se identificassem de uma forma melhor até que com o próprio Superman. E isso fez com que as vendas fossem lá pra cima e chamasse a atenção da DC Comics, né? Que chegou uma época, acho que ele até vendeu melhor que o próprio Superman. Então o que eles fizeram foi que eles começaram a processar a Fawcett e eles fizeram de tudo para falir a empresa e depois acabaram comprando ela, sabe? E aí com isso os direitos de Shazam finalmente foram pra DC Comics. Na verdade, na época eles chamavam Capitão Marvel, não Shazam, né? E, enfim, por problemas até com a própria Marvel, primeiro que você tá fazendo um marketing pra tua concorrente quando você chama ele de Capitão Marvel, né? Segundo que já tinha um Capitão Marvel lá na Marvel. Então, pra evitar problemas, eles voltaram a chamar ele de Shazam, que é o que ele fala pra se transformar, né? E, cara, por que que esse quadrinho eu achei tão interessante? Ah, eu dei toda essa contextualizada, né, até para vocês entenderem a referência da Fawcett City, mas também porque eu acho que vai ser importante pro quadrinho que vem extra aqui, sabe? Que eu vou falar lá no final do vídeo, né? Mas, de qualquer forma, esse quadrinho pra mim me surpreendeu muito. Primeiro, pela arte. Cara, que arte lindíssima. Eu confesso assim que eu tinha visto alguns vídeos de umas pessoas mostrando HQ e tal, e eu não tinha gostado da arte, porque eu achei ela meio estranha. Mas eu juro pra vocês, quando você vê isso aqui, parece muito um desenho animado, assim. E tem umas expressões muito boas, a ação é bem fluida, assim, você consegue entender tudo que tá acontecendo de uma forma bem clara, assim, cara, é muito legal mesmo, muito, muito bom. Só tem alguns momentos, tipo, esse momento que eu achei muito massa, olha esses vilões aqui. Mas tem um momento até como esse aqui da parte de trás que eu achei que ficou um pouco feio a expressão do personagem, sabe? Deixa eu ver se eu acho a página aqui pra mostrar pra vocês. Mas não é nada que atrapalhe, sabe? É um ou dois momentos só que parece que o cara desenhou meio rápido ali e ficou um pouco estranho, mas é bem pouquinho mesmo, assim, sabe? Apesar de tudo, apesar da cara dele, a imagem em si é muito legal, né? E então já me surpreendeu nessa questão da arte. O quadrinho é bem fino, como vocês podem ver, são apenas 4 edições, então é algo bem rápido pra ler. Eu mesmo li em 2 dias, assim, tipo, só não li tudo em um dia porque eu precisava dormir, porque, pô, eu comecei a ler quando eu vi já tava na metade, sabe? Mas, assim, basicamente aqui você vai ter o primeiro encontro entre o Superman e o Shazam. Mas é feito de uma maneira muito legal, assim, que é isso que me surpreendeu, sabe? Eu achei que ia ser mais do mesmo, mais do feijão com arroz. E o começo ele até é, sabe? Principalmente as duas primeiras edições são mais aquele padrão que a gente conhece. Não tem heróis brigando, graças a Deus, né? Mas eles se conhecendo, eles conversando e criando, de certa forma, uma amizade, sabe? E é interessante como você vê que o Superman, ele, tipo, começa a conversar e ele, tipo, vai se empolgando e de repente ele para e fala, pô, não posso me revelar tanto, porque parece que esse quadrinho se passa num momento em que os heróis ainda estão se conhecendo e não confiam tanto uns nos outros, né?
E isso eu achei muito legal. Até tem esse momento que eles estão conversando lá no Polo Norte, ou enfim, Antártica, esses lugares frios, né? E cara, é muito legal essa cena. Me lembrou até um pouquinho, né? Suas devidas proporções, pelo amor de Deus, mas a conversa do Superman com o pai dele lá em Batman vs Superman, né? No sentido de ele se isolar e é o momento dele refletir e tal, e ele leva o Shazam pra lá pra conversar. Isso eu achei muito bacana, sabe? E é nisso que o quadrinho vai ganhando. E aí as duas últimas edições são muito boas. E a última, sério, eu juro pra vocês, acontece uns negócios que eu fiquei assim, cara, eu não acreditei que eles iam ter coragem, sabe? E eles tiveram e, porra, que bagulho impactante, sabe? E também achei interessante que a gente vai ter vários inimigos aqui, como é dito ali na sinopse, né? Vai ter até o Sabak, que foi o inimigo lá do filme do Adão Negro, pra quem lembra. Achei bem legal esse personagem. Vai ter o Dr. Silvana aqui. E vai ter esse cara chamado Eclipso, que eu confesso que eu lembro dele de um episódio da Liga da Justiça, sabe? E é muito legal como as tramas vão meio que se entranhando ali e eles juntam tudo de uma maneira muito legal, assim, muito legal mesmo, sabe? E, pô, é bacana como os personagens lidam de formas diferentes com as ameaças e coisas do gênero. O Shazam de um jeito muito mais, como é que eu posso dizer, brincalhão e tal, né? Por ser uma criança, enquanto o Superman de forma mais séria e tal. Enfim, é muito bom isso aqui, muito bom mesmo. Cara, como eu falei, me surpreendeu pra caramba. E o final dele, pô, é assim de encher o olho de lágrimas, sabe? Com tudo que vai acontecendo e tal. E, porra, eu acho muito bacana, assim, eu não quero dar spoiler pra vocês, mas tem um momento o finalzinho aqui do Superman conversando com o personagem em que o personagem fala, pô, talvez ele precise só de um apoio. E o Superman, tipo, tá pé da vida, assim, e ele para e fala, porra, sabe, eu vim aqui confrontar, mas eu tô, tipo, errado também, sabe? Talvez seja muito melhor eu apoiar do que eu confrontar ele nesse momento. E, cara, isso é muito bom. Eu não quero estragar essa experiência pra vocês, assim, né? Então tô falando meio por cima aqui, né? Quem leu sabe do que eu tô falando, mas pra quem não leu não vai estragar. E eu juro pra você que vale a pena, assim, é realmente muito legal. Então, cara, me surpreendeu muito. Espero que a Panini relance isso algum dia, né? Mas se ela não relançar, cara, vai atrás desse encadernado que eu tenho certeza que vai valer a pena. Como eu falei, isso não é tão grande, são 4 edições, deve ter o quê? Umas 100 e pouquinhas páginas aqui. E além dessa história fenomenal, né, do primeiro... Ah, inclusive, aproveitando para falar, que ele meio que tenta mostrar a diferença entre os personagens e os seus mundos, sabe? Realmente mostrando que apesar do Shazam ter vindo como uma cópia, de certa forma, do Superman, ele tem suas particularidades, sabe? E eu achei muito legal a questão do vilão. Meu Deus, gente, eu começar a gravar que começa a passar carro fazendo barulho, enfim. Mas a questão do vilão é muito legal, porque, tipo assim, você vê a diferença nítida pra mim entre o Lex Luthor e o Dr. Silvano. O Lex Luthor, óbvio, ele faz as suas atrocidades no filme do Superman, até a gente vê mais disso. Mas eu acho que ele tem limites, sabe? E eu sinto que o Dr. Silvana não. E isso eu achei muito louco, sabe? Como eu falei, não vou falar muito pra não estragar, mas é um negócio que, porra, você fica tipo, caramba, sabe? Enfim, então, porra, muito legal. E de história extra a gente tem Superman 276, em que a gente tem o Superman enfrentando o Capitão Trovoada, né? E é interessante que isso daqui foi meio que a resposta da DC pro Shazam, né? E na época aqui, pelo que diz o texto, eu não tenho certeza disso, mas acho que eles já tinham adquirido o Shazam, mas eles não queriam usar ele nessa história em si, sabe? Pra não estragar a imagem do personagem e tal, e poder fazer uma briga entre os personagens. Já é uma história um pouco mais contemporânea, como vocês podem ver até pelos desenhos, não tem assim tanto balão, né? E, enfim. Mas é uma história bem legal, assim, acontece uma coisa em que o Capitão Marvel, que é o Capitão Trovoada, né, acaba ficando do mal e aí o Superman tem que deter ele. E, cara, é uma historinha, assim, mais básica, mas muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Acho que teria sido interessante se a Eagle Moss tivesse trazido aquela... Acho que é Superman versus Shazam, né? Que eles trouxeram até... A Panini trouxe num encadernado até maiorzão e tal. Acho que seria legal se tivesse trazido essa... Que acho que é essa aqui, ó.
tivessem trazido essa edição no lugar dessa daqui. Mas essa aqui também é bem divertida, é bem legal de ler. E aí tem toda a questão da Fawcett, né, que o menino se chama Fawcett City. Aqui nesse texto eles contam um pouco dessa história que eu falei da DC adquirindo os direitos do personagem, e, enfim, né. Então até legal você ver, porque até quando ele surge as pessoas ficam tipo, meu Deus, é o Superman? Ah não, eles até falam, é uma cópia barata, né? Então é interessante saber o contexto para isso também. Mas fica a minha recomendação, quadrinho muito bom mesmo, vai atrás que vale a pena, principalmente se você gosta desses personagens. Não tem tanta coisa do Shazam no Brasil, então acho que é uma que vale a pena, é essa daqui do Primeiro Trovão. Mas então é isso, pessoal. Deixa aí nos comentários se você já leu essa edição, se você pretende pegar ela. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu, até a próxima aí. Fui!